Libra, sejam bem-vindos, librianos. E vamos lá, vamos começar a tua leitura. Vamos ver o que é que vem por aí. Lembrando que por mais que a gente vai ver o que é que vem por aí, sempre sai uma coisa ou outra, às vezes uma pessoa ou uma situação que já aconteceu como forma de confirmação. Credo, Esther, você tá limpando com a mão. Pois é, porque acabou meu guardanapo e não deu tempo de eu comprar. E eu não posso parar, largar tudo aqui para ir comprar agora. Então é assim mesmo. Eu limpo aqui num paninho que tá do meu lado e tá bom, aqui a gente improvisa. Não se preocupe. Então, é isso, pessoal. No primeiro comentário fixado tem o meu número do WhatsApp para consulta particular e alguns links para você me seguir no canal do WhatsApp ou até mesmo lá no TikTok. Vamos lá. Como que você vai estar se sentindo? Libra, como você vai estar se sentindo? Vou falar para vocês aqui. Uns já estão se sentindo assim, outros vão ficar. Vamos lá? Você vai estar aqui, ó. Olha só como é que você vai estar. Você vai estar numa energia de aceitação e gratidão por tudo que te aconteceu. Seja coisa boa e coisa não muito boa. Por quê? Porque você vai começar a entender que tudo que aconteceu te trouxe até aqui. Mesmo que ainda você esteja num lugar que você não gostaria. Mas a pessoa que você se tornou, quando eu falo lugar, pode ser moradia, trabalho, relacionamento, mas é no sentido de quem você se tornou. Como você é hoje em dia como pessoa, como libriano ou libriana. Então eu agradeço o Joãozinho, a Mariazinha que fez isso comigo. Eu agradeço por ter trabalhado naquele lugar. Eu agradeço por ter acontecido isso comigo, porque me transformou nesse homem ou nessa mulher que eu sou hoje. Entende? Posso ainda não ter chegado onde eu gostaria? Não cheguei ainda, né, para alguns casos. Mas pelo menos eu me tornei a pessoa que eu gostaria de ser, ou estou me tornando. Se você não se tornou, você já está se tornando a pessoa que você já deveria ter se tornado e que você gostaria, que tua alma gostaria, na verdade, que você já tivesse se tornado antes. Se não aconteceu lá antes, nesse passado recente ou distante, tá tudo bem, é porque não era a hora. Mas agora você já entrando nessa energia de se transformar no homem ou na mulher, numa mulher que você vai ser aquele homem ou aquela mulher que vai se realizar e fazer coisas que seus ancestrais não conseguiram fazer. Não conseguiram. Naquela época, naquele tempo, né? Enfim, problemas financeiros. Então você vai fazer, vai se realizar em coisas que eles não conseguiram. Por quê? Porque aqui eu vejo você ganhando uma força dos seus ancestrais. Às vezes você vai ganhar essa força ancestral, por quê? Para alguns casos vai ser assim, sem você fazer nada. Simplesmente esses ancestrais vão lá e vão dar essa força, né? Você traz a força dos ancestrais. Para outros, você vai fazer. Seja uma constelação familiar, seja uma técnica, um ritual, uma oração, né, ancestral. Alguma coisa ligada à ancestralidade aqui. Então você faz um movimento, você busca algo. Então, independente daqueles que vão buscar ou não, você vai ganhar força dos seus ancestrais. Por que eu tô falando isso? Eu vejo uma pessoa reverenciando, fazendo um ato de reverenciar os ancestrais, aqueles que vieram antes, né, de você. Então, tá bem legal aqui. Então, você recebe aqui uma força muito grande dos seus ancestrais e você vai conseguir se realizar. E até aqueles que te viam com maus olhos, que julgavam você, vão passar a te olhar com bons olhos. Seja lá quem for essas pessoas. Então, por isso que você vai estar naquela energia da aceitação, da gratidão, de tudo, de todos, até uma gratidão pelos ancestrais, também vejo você fazendo alguma coisa assim. Um movimento, uma gratidão com os seus ancestrais, tá? E aqui é assim, ó, para quem tá tendo algum tipo de briga interna, como é que é uma briga interna? Lá dentro da cabeça, dos pensamentos, da mente, fica uma luta, uma briga interna. Por quê, Esther? Uma tensão, uma briga interna por conta de situações correlacionadas ou à estabilidade emocional, ou pode ser até situações relacionadas a conforto. Vou explicar para você entender melhor. Pode ser uma briga interna que você venha passando, né? Pensando aí, pensamentos, uma discussão com você mesmo, por conta de conforto, não ter atingido ainda uma vida confortável que você gostaria. Então você fica naquela briga interna. E já vou mostrar a solução também.
Já vou falar o que saiu aqui. Para outros, você fica naquela coisa, às vezes tá ansioso, às vezes tá nervoso, às vezes tá irritado, às vezes tá puto, às vezes tá feliz, às vezes tá dando risada à toa e daqui a pouco já volta naquele estado emocional. E aí fica naquela briga interna, se cobrando, brigando com você mesmo, porque você não pode sentir raiva, porque você não pode sentir ansiedade, porque você não pode se sentir mal. E você pode sim, tá tudo bem. Aceite aquilo que você tá sentindo. Não entre numa luta interna com você mesmo, numa briga com você, falando que você não pode sentir, não, porque eu já vi, tem muitas pessoas que se cobram porque são espiritualizados, ou porque estão nesse processo, jornada de autoconhecimento, e não pode sentir raiva, não pode ficar puto, não pode, sabe, sentir ansiedade. Gente, claro que pode, você é um ser humano, eu sou um ser humano, então a gente vai se sentir assim em alguns momentos. Claro que você tem que buscar resolver essas desordens emocionais, mas não pode se cobrar, se culpar, se xingar quando sentir algo negativo. Você vai tratar, ressignificar essa emoção, beleza, mas não brigar com você mesmo quando sentir isso. Aceite, perceba, chora se tiver que chorar, sabe, sente aquela raiva que você está sentindo. Claro que você vai se controlar, não vai sair estapeando as pessoas, mas, né, se controla a nível, tipo, do sentido de não colocar isso para fora nas outras pessoas, mas sinta, na verdade. Perceba o que você está sentindo, sinta aquilo e ressignifica, trata aquilo, né? Se controlar só no sentido de não pôr para fora e descontar nos outros, é isso que eu quis dizer. Mas enfim, vejo que você vai sair dessa briga interna. Como que você vai solucionar? Aceitando. Aceitando. Eu aceito, eu entendi que eu tô assim, que eu tô bravo, que eu tô puto, que eu tô indignado. Beleza, eu tô assim no momento. Estou assim, eu não sou assim. Eu estou assim no momento. E vou procurar me investigar, a me entender da onde vem essa porcaria dessa emoção que tá me deixando assim. Então você pode se revoltar no sentido de pegar e querer resolver, usar essa revolta pro bem. Resolver essas questões. Né, do porquê você não atingiu tal coisa, do porquê que tá tão bagunçadas as emoções, sabe? Ou a vida familiar, emocional, financeira, material, amorosa. Entende? Usa essa revolta para você resolver internamente, não para brigar com você mesmo. Seja mais paciente com você. Tenha mais empatia com você mesmo. Aqui não é nem com outra, aqui é com você. Porque a maior briga interna está sendo com você, né? Então é isso, pessoal. Agora, se caso isso se reverberar para o externo, porque pode acontecer de estar dentro de você, aquilo se materializar no externo. Então, de você arrumar um problema com alguém, no trabalho, amor, família, amigos, ali por estabilidade, por conforto, por amor, por, sei lá, gente, por desordens emocionais. Então, se para fora, procure respeitar, né, um ao outro, evitar problema, evitar discussão, competição, tá? E aceitar tudo como é. Não que as pessoas tenham que cagar na tua cabeça, não é se anular, isso não. Mas respeitar o espaço do outro, né? Contanto que o outro respeite o seu também, entrar num consenso. É assim que você vai resolver as coisas, entrando num consenso. Seja com você mesmo, um consenso interno com você mesmo, ou até com o outro. Beleza, pessoal? Então é isso, você vai estar vendo muito o número 29 nas horas iguais, placas, números, por aí, por aí. Quando você vê esse número com frequência, você vai lá e pesquisa no Google, anjo 29, significado do anjo 29 ou do número 29, lá vai ter uma mensagem para você. Mas aqui no geral representa também um final de ciclo, um ciclo que você está encerrando. Tá? Por isso que você vai entrar nessa energia da aceitação, da gratidão, de tudo que já rolou, de tudo que aconteceu na tua vida, entendeu? E você vai fazer algo de bom com isso, tá? Pode ter certeza disso. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês antes de eu ir para as cartas é que tem uma pessoa tá muito forte no amor, mas nem todo mundo vai ter uma pessoa no amor. Eu sempre falo isso. Então é o quê? O que significa isso? Para alguns é uma pessoa da família, para outros do online, para outros do trabalho, para outros da sociedade, dos negócios, amizade. Você vai encaixar quem é. E para outros, óbvio, que é do amor. Essa pessoa vai fazer de tudo para que você passe a ver essa pessoa com bons olhos. Essa pessoa acha, ou às vezes tem até a certeza, que você já viu essa pessoa, ou vê ainda com maus olhos, com julgamento ou coisas do tipo. Então essa pessoa vai fazer de tudo para que você veja ele ou ela lá com bons olhos.
Então essa pessoa vai passar uma outra imagem, porque realmente essa pessoa mudou. E ela não quer, ela ou ele, que você fique com essa ideia, com essa visão, com esse achismo do eu do passado dessa pessoa. Essa pessoa está num novo eu. Essa pessoa quer ser reconhecida, enxergada, vista por você com um novo olhar, com bons olhos. Não quer que você lembre, enxergue ela como ela era antes. Então tem muito forte essa energia, por isso que essa pessoa vai fazer de tudo para que você veja ela ou ele lá com bons olhos. Beleza? Então é o que eu vejo para vocês. Para alguns essa pessoa já está fazendo isso, já começou a fazer isso. Para outros não, ainda vai começar, depois me conta, beleza? Então vamos lá. Vamos agora para as cartas, vamos ver o que é que vem aqui no tarô. O recado é o mesmo, tanto aqui como para a xícara. Serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente Vênus ou Júpiter em Libra. Ah, eu tenho nó do norte em Libra. Posso assistir essa leitura? Pode também. Ó, a força pulou aqui danada. 9 de paus. Temos aqui o pajem de espadas. Cavaleiro de paus. 6 de paus. 4 de espadas. O julgamento. 7 de copas e a lua. Então vamos lá. Ó, aqui você vai conseguir se controlar diante de uma pessoa ou situação provocante, provocativa. Então às vezes é um comentário provocante, às vezes é uma pessoa que veio ou virá ainda te alfinetar, falar algo pra você pra pegar bem no teu calinho. A pessoa sabe que pega no teu calinho, a pessoa vai lá e cutuca. Só que assim, você vai estar zen. Eu vejo que você vai estar tão na energia do autocontrole que você vai ficar zen. Tipo, antes você ia ficar puto, ia querer voar na cara da pessoa, esganar a pessoa. Hoje não. Hoje em dia você tá tão calejado, já passou por tanta coisa, já ouviu tanta bosta dessa pessoa, até de outras, que hoje em dia você entende que o problema não é você. Não é com você. O problema é com essa pessoa ou essas pessoas que falam, ferem, cutucam. Elas têm algo mal resolvido dentro delas. Você tinha. O que você tinha? Quando algo de fora ou essas pessoas vinham te alfinetar, te cutucar, você ficava puto, queria esganar, ou ficava com raiva, inseguro. Hoje não. Lembra que eu falei? O problema não está em você. Isso era um problema antes, quando você tinha essa vontade. Hoje você começa a entender que muito do que o outro faz, fala, comenta, alfineta, não é problema teu, não é pessoal. É um problema, uma dor, uma raiva contida, uma ferida enorme que tem dentro dessa pessoa. Então teu problema está resolvido aqui. Hoje em dia eu me domino, me controlo. Não fico preocupado, não fico puto, não fico nada. Isso é problema dessa pessoa, essa pessoa que é mal resolvida, essa pessoa que é doida, né? Eu não posso fazer nada, o que eu posso é controlar as minhas emoções. E hoje em dia eu sei que eu consigo, ó. Não sinto nada, não sinto nem raiva. Porque antes eu sentia mágoa. Hoje eu não sinto. Hoje eu tenho dó, pena dessa pessoa que faz isso comigo ou com outras pessoas. E não é no vitimismo que você vai estar, entendeu? Não é no vitimismo, é na consciência. Hoje você mudou. É como se você tivesse aprendido. O julgamento é aquela energia. Vem de novo aquelas situações se repetem para ver se você aprendeu mesmo. E aqui eu vejo que muitos librianos já aprenderam. Claro que não é só isso que caiu aqui. Outras e outras coisas, outros assuntos, outros temas, outras áreas da vida vão se repetir o julgamento. A vida traz para você aquilo para testar, para ver se você aprendeu. Né? Testar aqui também, ó, a força, para ver se você aprendeu. E muitos aqui até um pouco inseguros. Será que eu aprendi mesmo? Será que eu aprendi mesmo? E aqui mostrou que sim, que você aprendeu. Muitos já aprenderam, tá? Muitos já aprenderam. E tudo vai acabar bem. Seja no emocional, no mental, energético, financeiro, no amoroso, na família. Tudo vai acabar bem, tá? No final das contas, você vai ver que você atingiu uma estabilidade emocional. Eu controlo as minhas emoções, eu tô bem emocionalmente. Eu entendi muita coisa até aqui, eu aprendi muita coisa até aqui. Eu não preciso mais carregar medos, dúvidas, inseguranças, fantasmas da mente. Agora eu entendi, agora eu aprendi. Aqui, o 6 de paus, a vitória. Beleza? A nível amoroso. Vou falar aqui o que caiu a nível amoroso, vou falar pra... Quando cai eu falo, tá, pessoal? Às vezes a pessoa pergunta, você não falou de tal coisa, porque não caiu. Por isso que eu não falei. Então tá.
Caiu aqui relacionamento amoroso, seja para comprometidos e para solteiros. O que que acontece com os comprometidos? Como que vai ficar aí a situação de vocês nos próximos dias? Eu vejo autocontrole dentro dessa relação. Ou você se controlando, ou teu parceiro ou a tua parceira lá, controlando a raiva, o ciúme, os exageros dentro da relação. Então é uma semana para testar, ver se vocês aprenderam a se controlar. Muitos aprenderão aqui, ou já aprenderam. Agora, os solteiros, o que que acontece com os solteiros? Bastante energia, vontade de fazer lá os vapo-vapo, o tico-tico no fubá, né? Vontade de fazer amor vai surgir bastante, tanto em você, como você vai atrair uma pessoa também que vai estar com bastante vontade de fazer amor com você. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. A pessoa não vai ficar só... então quer dizer que a pessoa só quer fazer isso? Não necessariamente. Vai ter mais vontade, porque tem uma atração grande por você. Mas também eu vejo já surgindo aquele sentimento, a paixão, porque a força fala de paixão, né? E a pessoa às vezes não conseguindo nem controlar. Então, ou você já conheceu essa pessoa, já conhece, ou vai conhecer ainda, né? Os solteiros aí. E essa pessoa vai ficar com uma vontade incontrolável de ter você nos braços dele ou dela lá. Mas começa com a vontade de fazer amor. E aí depois que experimentar, se você se permitir a experimentar, a fazer lá os negócios lá com essa pessoa vai ficar bem apegada em vocês, viu? Com desejo cada vez mais forte e mais incontrolável por vocês, que vai ser difícil de dominar. Eita, lelê. Então é o que eu vejo, vou falar para vocês dos outros signos, como a galera, as pessoas dos outros signos vai estar agindo com relação a vocês. Ó, pessoas do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, como essas pessoas estarão agindo? Eu vejo elas mais apegadas a vocês ou ainda algum assunto referente a vocês, correlacionados aí a vocês ou a situação de vocês. Tem um apego, ainda querendo falar sobre aquilo, pode ser um apego a nível de carinho, né? Atenção que essa pessoa vai demonstrar com muito mais força nos próximos dias. Pessoas do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, são pessoas que, essas pessoas, elas estarão ali revelando um desejo, uma vontade que elas têm de fazer alguma coisa com vocês ou que envolve vocês direto ou indiretamente. Vai ser diferente para cada um que é isso, né? Pessoas do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Olha, esse pessoal, eles estarão mais focados em coisas da vida, em coisas do mundo. Então, não se assuste, não se espante quando eles demonstrarem esse tipo de comportamento, porque é assim que eles estarão nos próximos dias. Pessoas do elemento água, Câncer, Peixes, Escorpião. Então, aqui mostrou essas pessoas vencendo um medo, uma insegurança que envolve vocês direto e indiretamente. Pode ser de falar, de fazer algo com vocês. Então elas vão vencer essa ilusão, esse medo que estava sendo um fantasma na cabeça, na energia delas, e vão fazer o que tem que fazer com vocês, ou falar o que tiver que falar, ou resolver o que tiver que resolver, ok? Então é o que eu vejo, gratidão, um beijão e fiquem na paz.